Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a você e toda a sua família. Estamos começando o quarto trimestre com a lição e o tema As Promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque Ele fiel é o que prometeu. Esse trimestre nós estaremos estudando 13 lições referente às promessas de Deus. Falaremos das promessas de Deus para Israel, para a igreja, as promessas de obediências, as promessas de salvação. Nós também falaremos sobre as promessas de cura divina. Falaremos sobre as promessas para os pais e filhos, sobre a proteção divina, promessas da provisão e também das promessas da vida abundante. E nós finalizaremos a 13ª lição com as promessas de Deus são infalíveis. Essa primeira lição, nós estaremos baseando-se sobre as promessas de Deus. Nós falaremos o que é a promessa e para quem é essas promessas e como essas promessas elas serão as que já se cumpriram e as que se cumprirão. Então, uma lição onde nós aprenderemos muito esta revelação de Deus. Então diz assim o texto áureo: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. Então nós vemos que quando Deus chamou a Jeremias, Jeremias até relatou, falou: Deus, eu sou tão jovem, eu não dou conta de falar. E Deus falou: vai, pode ir, porque o que você falar, eu irei fazer cumprir, porque eu velo pela minha palavra. Então, o texto áureo, o texto central das promessas de Deus, nós vemos porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. O nosso Deus, ele não mente e ele também não é filho do homem para que se arrependa, como diz a palavra de Deus. A verdade prática, aquela pela qual nós temos que estar praticando no nosso dia a dia, diz o seguinte: Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. Então, no nosso dia a dia, as experiências que nós temos no trabalho, em casa, conosco mesmo, no trânsito, no banco, em qualquer lugar que nós andemos, nós temos ali o privilégio de falar, de anunciar e de demonstrar as promessas que já foram cumpridas nas nossas vidas. E com isso, nós temos um relacionamento mais íntimo com Deus, por causa das experiências que nós tivemos com Deus. Bom, o primeiro tópico da lição de hoje, ela vai estar falando sobre um convite de Deus. O texto que nós estaremos baseando da leitura bíblica em classe está relatado em Isaías 55, dos versículos 6 até o 13, onde diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso e perdoador. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Versículo 13 diz: Em lugar de espinheiro crescerá a falha, e o lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para o Senhor por nome, e por um sinal eterno que nunca se apagará. Então aqui nós temos uma promessa de um novo céu, de uma nova terra. Nós temos uma grande promessa de alegria. Nós temos uma grande promessa também de salvação para aquele que deixar o caminho ruim, de deixar o caminho mau. Todas essas promessas, nós vemos que o livro de Isaías mostrou que é preciso buscar ao Senhor enquanto
ele pode ser achado enquanto ele está perto. A introdução da nossa lição diz o seguinte: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus. Para se concretizar elas, depende da nossa fé plena e crer na sua palavra. Por isso, ao longo desse trimestre, nós estudaremos a respeito das promessas de Deus e nós também falaremos sobre o desdobramento na nossa vida cristã. E nessa lição, nós vamos desenvolver esse conceito básico. Qual que é o tipo de promessa de Deus segundo a sua palavra? Então, Deus, aqui no tópico 1, ele faz um convite. E que convite é esse? Deus ele faz um convite muito maravilhoso, onde diz que buscai-me enquanto eu estou aqui. Deus pede para que nós busquemos a Ele. Quando ele faz esse convite para Israel, para que Israel venha desfrutar dessas essas bênçãos como promessas, ela veio como redenção. Como o nosso Deus, ele remidor, ele resgata Israel. E como nós vamos ver em futuras lições, resgata também a igreja, que somos nós que fazemos parte dela. Então Deus, ele tem firmado essas promessas para Israel, para a igreja e para todo o ser humano. E é preciso que nós demos alguns passos à frente para que a gente venha viver essas promessas. Então a gente viu que para que a gente possa receber e ter essa bênção na nossa vida, nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que ter essa atitude. Esse seguinte imperativo que tem no texto sagrado, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Aqui o Senhor está fazendo um convite para que quando nós busquemos Ele, nós teremos certeza que nós o acharemos. Porque está relatado em Mateus 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre a porta. Então nós temos que buscar ao Senhor, não amanhã, não ontem, porque não dá mais. Mas temos que buscar ao Senhor hoje. Porque hoje é o dia de nós buscarmos a Ele. Esse convite está sendo agora. E para que essa promessa venha se cumprir, além de nós buscarmos ao Senhor, nós também temos que se arrepender. O que é se arrepender? O arrependimento, ele é impulsionado dentro do nosso coração, através do Espírito Santo, quando nós cometemos delitos e pecados e a nossa mente pesa. Então esse nosso pensamento começa a fazer com que nós nos sentimos constrangidos, com que nós nos sentimos pessoas que erramos. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo e faz com que nós reconheçamos que nós erramos. E isso nós vamos até Deus, pedimos perdão pelo que nós cometemos. E através desse perdão, nós iremos ter novas oportunidades de não cair nos mesmos pecados. Isso é o arrependimento. Então, para que essas promessas, esse convite que Deus fez, ele venha fazer com que nós aceitemos ele, nós temos que primeiro buscar a ele, nós temos também que se arrepender. E a outra forma de nós entendermos o convite de Deus é um encontro pessoal com Deus. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos entender quais são as promessas de Deus na nossa vida. E a maior promessa que nós temos já foi cumprida, que foi a vinda do Messias, a vinda do Senhor Jesus. Ele morreu por mim, morreu por você. E hoje nós temos a maior promessa,
que é da volta do Senhor Jesus. Vamos ficar nessa expectativa, porque logo, logo, essa promessa se cumprirá. As promessas, ela tem os seus fundamentos. Como nós estamos definindo esta palavra promessa, nós temos que entender o que é essa promessa. A palavra promessa, ela é uma afirmativa, oral ou escrita. E é algo que se fará, algo que se irá cumprir. Ela é um particípio. No português, ela é um resultado de uma ação. Então a palavra de Deus, ela, quando é lançada, ela não volta vazia. Porque o nosso Deus, ele é zeloso para cumprir. Nós entendemos que no Novo Testamento é dominante essa mensagem de que a mensagem do Antigo Testamento foram cumpridos na Nova Aliança. Nós entendemos algumas mensagens, algumas promessas que foram feitas. Uma delas é a vinda do Messias, a outra, a descida do Espírito Santo, pela qual hoje nós experimentamos. Então, esse primeiro tópico que nós vimos aqui é a respeito desse convite especial, essa definição do que é promessa. Nós vimos que existe, então, esse convite. Temos que buscar e temos que se arrepender. As promessas de Deus e o seu fundamento. O primeiro fundamento que a promessa de Deus está, ou seja, está baseada, é na Bíblia Sagrada. Nós vamos entender que ao longo de toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vemos promessas de Deus. Algumas foram cumpridas, outras estão se cumprindo e outras se cumprirá. E as novas promessas de Deus, através do Senhor Jesus, nós também iremos desfrutar no futuro, ou seja, no milênio, na eternidade, no arrebatamento da igreja. Nós vamos entender que as promessas de Deus, além do seu fundamento ser a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que a Bíblia Sagrada traz um Deus infalível, um Deus que ele tem os seus atributos onipotente, onisciente e onipresente. Então, o Deus que nós cremos, o Deus que faz as promessas, é um Deus pela qual ele cumpre com suas palavras. É um Deus verdadeiro, porque os seus atributos, eles condiz com a sua própria pessoa. Então, o nosso Deus, ele não é igual ao ser humano. O ser humano promete e não cumpre. Muitas vezes fazem promessas e não sequer cumpre a metade. Mas o nosso Deus, ele é infalível. Por isso que quando Deus, ele faz a promessa, ele cumpre. Quando nós vemos em Isaías 43, o nosso Deus diz que, ainda que houvesse dia, eu sou. Ninguém pode escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem é que pode impedir? Então esse nosso Deus, quando ele fala, nada impede de ele cumprir. Nem a tribulação, nem a guerra, nada pode impedir o agir de Deus quando ele lança. Se Deus fez promessa na sua vida, meu irmão, ele irá cumprir. Apenas obedeça, creia, fique no propósito, porque Deus não vai falhar. Muitas vezes é nós que saímos do projeto, é nós que saímos da promessa, mas a promessa que Deus fala, ele nunca descumpre. E Deus, ele zela pela sua palavra. Então os fundamentos é a Bíblia Sagrada, são os atributos de Deus, e nós vamos ver que o próprio Deus, ele, em sua fidelidade com Israel, como nós vemos hoje, com a igreja, como nós também contemplamos hoje, ele é fiel conosco. Ele prometeu Jesus. Cristo veio. Cumpriu-se. Então, o que Deus fala, ele zela pela sua palavra. Então, nós vimos que o convite de Deus, nós vimos os fundamentos dessa promessa. Elas estão baseadas na Bíblia, nos atributos de Deus e no próprio Deus, na sua essência, na sua fala.
nós vamos ver que existem alguns tipos de promessas e também os propósitos. Bom, existem promessas incondicionais, ou seja, são aquelas promessas que independem de circunstâncias, independe de, de sol, chuva, dia, noite. Nós temos, por exemplo, o nascimento de Jesus, incondicionalmente, ou seja, não dependia de sol, de chuva, não. Deus falou e ia acontecer, independente de com quem fosse, mas Deus fez essa promessa. E essa promessa ela era incondicional, ou seja, não dependia de ser humano nenhum para que Deus viesse fazer essa promessa, não. Foi Deus fez a promessa e ali ele apenas usou o ser humano. Usou, no caso aqui, Maria, para que Maria fosse mãe de Jesus. Usou José, para que José fosse ali o pai que cuidasse de Jesus. Então nós vamos entender que o Emanuel, o Deus conosco, foi uma promessa feita por Deus. E Deus não teve essa ideia através de ser humano nenhum. Foi dele mesmo. Né? Então, isso aqui são promessas incondicionais. São promessas, por exemplo, a transformação do nosso corpo. É uma promessa que Deus que fez. Isso vai acontecer? Vai. Quando? Quando acontecer a volta do Senhor Jesus, no arrebatamento. Nós vamos ver também a ressurreição dos mortos. Não vai depender de ser humano para fazer isso. Deus não vai depender do ser humano, ao contrário. O ser humano que vai depender de Deus para que isso aconteça. Então, isso incondiciona. Não precisa de ser humano para que Deus venha fazer isso. É ao contrário. O ser humano é que precisa de Deus para que ocorra essa condição. E nós vamos ver que existe também as promessas condicionais, que aqui já são totalmente diferentes. Aqui vai necessitar da minha ação e da sua ação. Por exemplo, nós vamos entender que existem promessas que vão exigir a obediência. Se nós quisermos ter uma vida plena, uma vida sadia, nós temos que obedecer a Deus, nós temos que permanecer, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor, para que nós fiquemos até o final, para que nós ganhemos a nossa salvação, que é a maior promessa, que é a maior e a melhor promessa. Então, essa lição, ela mostrou que existe essa promessa incondicional, que é Deus que promete, as condicionais, que dependem da gente permanecer ali na obediência, e nós vimos que o propósito dessa promessa, o objetivo dessa promessa, primeiro, é estabelecer uma aliança com a gente. Então Deus faz essas promessas para que ele faça uma aliança com o ser humano. Olha que privilégio. E um outro propósito é para que eu e você, nós tenhamos uma oportunidade de nós sermos justificados por Deus. Então Deus, através dessa aliança, ele nos dá a oportunidade de nós aí termos um destino, que é a eternidade, o céu. E o outro propósito é para que mostre que Deus ele escolheu um povo aqui na terra. Um povo separado, um povo diferente. Nós aprenderemos na próxima lição que povo é esse. Deus é soberano. Deus, ele zela pela sua palavra. Um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém pode ter certeza que vai ser cumprido. O nosso Deus, ele é alguém, é um ser que nós temos que confiar nele, pois nós temos a certeza de que todas as promessas que Deus fez, ele cumpriu. Na lição que vem, nós vamos falar das promessas para Israel. Vamos entender como que essa promessa chegou até nós. Espero você na lição 2. Que Deus te abençoe grandiosamente.
Fique na paz do Senhor Jesus.